Olá, hoje é quarta-feira, 21 de abril do ano da peste de 2021. Hoje é 21 de abril, feriado nacional, em que se comemora, ao invés de chorar, a morte daquele que respondia pela alcunha de Tiradentes. Na verdade, é o único que morreu e é o cara que não tinha nada a ver com nada. Se você quiser saber um pouco mais, leia sobre essa história. Por isso que eu continuo aqui na minha república anarquista livre dos banhistas das terras xamânicas, dos tupinambás de Baraqueçaba, lançando granadas do sol, a poesia nos salvará. E hoje eu vou atender o pedido de muitos amigos e amigas que me acompanham aqui nesse espaço virtual, para que faça a leitura de um dos poemas que eu acho que é o poema mais lindo da língua portuguesa. Porque esse poema foi o poema que me abriu para o mundo da poesia, do universo da poesia, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. Eu falo do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, que era um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Apareço, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério da rua, cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e os cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça do tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos da ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria, do outro lado da rua como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela da traseira da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas eu penso ser tanta coisa, que há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio! Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará nenhum, quem sabe, nem eu. Nem haverá senão o estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza. Sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para conquistar, e não para quem sonha em que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que Napoleão o fez. Tenho apertado no meu
peito hipotético, mais humanidade do que Cristo, e tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant ousou fazer. Mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos, e ele é opaco, levantamo-nos e ele alheio, saímos de casa e ele a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olhe que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a minha vida. Mas ao menos fica a amargura do que nunca serei, a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem enrol para o discurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existe por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou Patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei o que moderno, ou não concebo bem o que... Tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam os espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos, e as chagas e a mentira, e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que não podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo.
E por ser inofensivo, eu vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-me com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei, ele deixará a tabuleta e eu deixarei os versos. A certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre um impossível tão estúpido como o real, sempre um mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria, será que para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Me ergo enérgico, convencido e humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo o cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. E se eu casasse com a filha da lavadeira? Talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria tendo o troco na algibeira das calças? Conheço. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta, como por um instinto divino. O Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me. Adeus, gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.